Ei, Jesus. Graças a paz, igreja. Amém. Amém. Ficar em pé, você que está aqui na presença do Senhor. Essa é uma noite que nós estamos aqui para adorar o nome dEle, agradecer o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 143. Que o Senhor possa falar com você nessa noite, Ele possa escutar o seu clamor, como nós cremos que Ele já está escutando. Eu creio. Salmo 143. O Espírito Santo já esteja nesse lugar, conduzindo o culto da forma que o Senhor preparou, o Senhor planejou. Oh, glória. Tudo esteja nas mãos dEle e que o Senhor faça conforme a vontade dEle para essa noite. Salmo 143, o rei Davi fala assim: ouve, ó Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. O inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão e fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Pelo que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, como terra seca. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. E pela tua misericórdia, desarraiga os inimigos, destrói os que angustiam a minha alma, pois eu sou teu servo. Oh, glória. Amém? Amém. Amém. Estenda as suas mãos como Davi fez. Levante o seu clamor como Davi fez e peça para o Senhor falar com você nessa noite. Amém? Deus poderoso. Senhor, nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor está com seus ouvidos inclinados nessa noite. Davi não falou nada disso à toa, Senhor. Não foi por acaso. Nós sabemos que quando nós levantamos a nossa voz a Ti, quando nós levantamos a nossa mão a Ti, o Senhor está nos escutando. O Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica. O Senhor está pronto para acolher as nossas lágrimas e o Senhor está pronto para acolher o nosso louvor, a nossa adoração. Então nessa noite, Senhor, que a Tua presença seja manifesta neste lugar. Cada um de nós, Senhor Deus, estamos com as nossas mãos levantadas, com os nossos corações voltados a Ti. Por isso, Senhor, fala conosco, escuta a nossa oração e responde a nossa súplica, Pai. Nós Te pedimos isso por amor do Teu nome e em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Meu Deus. Nesse salmo, eu até fiz questão de ler ele inteiro. O salmista está dando meio que uma aula para nós de como entrar na presença do Senhor. Muitas vezes a gente fala na nossa vida que a gente está sendo perseguido. A gente usa esse termo até hoje, né? Nós estamos sendo perseguidos, mas ali Davi estava sendo perseguido de verdade. Ali não era uma perseguição como a gente diz, que tem alguém caluniando ou falando mal. Não que isso seja pouca coisa, mas a perseguição que Davi estava sofrendo era bem maior. Ele estava com a sua vida em risco. Estavam perseguindo ele para tirar a vida dele. Então ele
lembrou em onde ele encontra o refúgio. Ele lembrou que ele tem um Senhor que é o abrigo dele, que é o refúgio dele. Veja o que ele fala no versículo 8, no versículo, deixa eu me encontrar aqui de novo. Ele fala assim: responde-me ao Senhor, pois em ti me refugio. Ou seja, o Senhor é o meu refúgio. O meu espírito se angustia e meu coração está desolado. Ele entra na presença do Senhor, ele fala como ele está se sentindo, mas em nenhum momento ele esquece de adorar o nome do Senhor. E que eu e você a gente possa entender esse segredo. Quando você entrar na presença do Senhor, seja uma oração, seja para adorar Ele, não se esqueça de exaltar o nome do Senhor por quem Ele é. Ele fala em todo momento que ele está com a sua alma angustiada, mas ao mesmo tempo ele fala assim: eu lembro dos dias antigos, eu lembro de todos os teus feitos, eu medito na obra das tuas mãos. Ele está dizendo para o Senhor: eu lembro de tudo que o Senhor já fez, eu não me esqueço de quem o Senhor é. Mesmo sabendo que a alma está angustiada, mesmo que o coração está desolado, ele está se comparando com alguém que está à beira de morrer. Ele está dizendo: se a tua presença não estiver comigo, eu sou como alguém que já foi para a cova. Ele está dizendo isso literalmente para o Senhor. E o Senhor Jesus nos fala isso, né? Sem Ele nós não somos nada, né? Ele é a videira verdadeira. Sem Ele nós não temos vida. E Davi estava falando para o Senhor: sem Ti eu sou como alguém que já se foi, não tem razão de existir, mas na Tua presença eu me refugio. O Senhor é a minha fortaleza e aquele que eu me escondo. Eu quero dizer para você que você sempre se lembre, mesmo que a alma esteja desfalecendo, mesmo que o problema pareça impossível, você tem um lugar de refúgio. Você tem alguém que está inclinando os ouvidos e escutando a tua oração toda vez que você se volta ao Senhor. A cada momento que você abre a tua boca e fala com Ele, você dobra os seus joelhos no secreto e fala com Ele, você busca a face do Senhor, você pode ter essa imagem na sua mente, que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor. Davi fala: eu lembro dos dias antigos, eu lembro de tudo que o Senhor já fez, por isso eu creio que o Senhor vai me ouvir depressa. Faz-me lembrar, Senhor, da tua benignidade todas as manhãs, e me faz saber o caminho que eu devo andar. Me vivifica, Senhor, me devolve a vida, por amor do teu nome, e guia-me pelo teu bom Espírito no lugar seguro. Se nós estamos na presença do Senhor, nós estamos no lugar seguro. Se nós estamos debaixo da vontade do Senhor, não há trama que possa nos alcançar, não há calúnia que possa abater a nossa vida, abater o nosso nome, porque nós sabemos que aquele que nos justifica, aquele que nos mantém vivos, é o Senhor dos Exércitos. E Ele está aqui nessa noite para dizer para você que aonde o Senhor está, existe vida. Aonde o Senhor está, existe esperança. Aonde o Senhor está, as promessas dele também estão. E todas elas estão de pé. Todas elas permanecem as mesmas, porque o Senhor não volta atrás. Que nessa noite você possa entender que o Senhor, Ele está te ouvindo. Que o Senhor, Ele está te escutando. E que Ele está aqui para dizer para você, colocar no fundo da tua alma, novamente, a esperança da vida, a esperança de que Ele está do seu lado, a esperança de que Ele escuta a sua oração. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor, Ele é o mesmo, desde quando Davi fez esse salmo, desde quando ele compôs essa canção, e Ele está aqui hoje também para ouvir o seu clamor. Então entre na presença dEle, coloque no altar dEle que precisa ser colocado, e tenha certeza que Ele está aqui para te ouvir e falar com você. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer o nome dEle, vamos ficar em pé. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. O salmista, mesmo estando com a sua alma latida, ele entra na presença do Senhor, ele faz algo muito poderoso, né? Que ele se lembra de tudo que o Senhor já fez.
Então, mesmo que ele esteja com a pior angústia, uma angústia de morte, como ele descreve ali, ele ainda encontra um espaço para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já fez, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Então eu convido você nessa noite a fazer o mesmo exercício, mesmo que você tenha entrado aqui com o coração arrebentado. Eu convido você a adorar ao Senhor, a engrandecer o nome dele e a dizer para ele: Senhor, muito obrigado, porque o preço já foi pago lá na cruz. Preço alto, preço de sangue pela minha e pela sua vida. Nós vamos dizer obrigado, Senhor Jesus, amém? Senhor está a liberdade. A liberdade para entrar na presença do Senhor. Há uma liberdade que lança fora todo o véu, tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Aonde o Espírito do Senhor está, você tem livre acesso e você pode falar com teu Pai. Você pode entrar na presença dele, você pode se derramar, você pode se entregar, você pode derramar a sua vida e o seu coração na presença dele nessa noite. Porque o Espírito do Senhor está aqui. E mais do que isso, a presença dele é bem-vinda aqui. Que o Senhor fique conosco, que a presença dele aumente no nosso meio, que ele possa se manifestar nessa noite e falar com você de uma forma especial. Share
gratos por tua glória, Senhor. Se você acredita que Ele está aqui nessa noite, você pode provar e sentir a presença do Senhor. Ele é um Deus vivo, um Deus real que quer falar comigo e com você. Então abra o seu coração e prove da presença gloriosa do Senhor. Vamos provar o pão real, é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o pão real, é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A sua alma tem um lugar de descanso. Seu coração tem um lugar onde encontrar um refúgio. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. O Deus dos exércitos, o Deus que é o Deus vivo, o Deus Emanuel, Ele está aqui conosco. E Ele escuta as suas lágrimas, Ele escuta o seu clamor, Ele escuta. Ele está atento ao seu clamor nessa noite. Obrigada, Jesus. Entre na presença dEle, fale com Ele nessa noite. Pode ter certeza, o Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Entre na presença do teu Pai nessa noite. Aleluia. Fale com Ele. Fale com Ele da forma mais simples que você souber. Não precisa de palavras bonitas, não tem uma cerimônia, mas apenas rasga o seu coração na presença dEle. O Senhor, Ele está aqui para te dar descanso. Descansa nele nessa noite.
Shalom, amados! Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Você tem certeza que Deus é teu refúgio? Tem certeza? Eu vou trocar o microfone, só um minutinho. Amém, glória a Deus, amém. Abra comigo a palavra do nosso Senhor. Obrigada, meu Deus. Vamos ouvir a palavra do Pai. Obrigado ao Ministério de Louvor, louvado seja Deus. Deixa a Bíblia aberta. Eu vou fazer uma introdução, depois nós vamos ler as Escrituras, tá bom? Querido Jesus, nós estamos em Tua presença. E obrigado, porque o Senhor está aqui. A Sua presença é preciosa para nós. A Sua presença é desejável. A Sua presença para nós, Senhor, é tão importante. Então, obrigado, porque o Senhor já está aqui. Por sentir a Sua presença. Por sentir o Seu mover já nesse lugar. Obrigada, Senhor. Abre nosso entendimento para entender as Escrituras esta noite. Abre o nosso coração para compreendê-lo. E abre, Espírito Santo, as Escrituras para nós, trazendo a revelação, trazendo a palavra aprovada, a palavra profética, a palavra que direciona, a palavra, Senhor, que muitas vezes corrige, mas a palavra poderosa do nosso Deus. Então vem sobre nós, que os anjos que aqui estão se movam segundo a vontade do Pai. Pai, faça o que o Senhor quiser aqui. Este culto é teu, é para ti. Tudo aqui é para ti, Senhor. Em nome de Jesus, recebe. Move o Espírito Santo segundo o teu querer. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Deixa a Bíblia aberta. Depois nós vamos observar algumas passagens importantes para hoje. Vamos falar sobre entendendo as Escrituras. As Escrituras precisam ser entendidas. Quais Escrituras? Alguns chamam de Bíblia,
outros chamam de Santas Escrituras ou Escrituras Santas, outros chamam de a Palavra de Deus. Este livro aqui, não é? Este livro poderoso. Então, o importante é termos respeito com a Palavra de Deus, com as Escrituras. Então, entendendo as Escrituras, nós precisamos entender as Escrituras. E às vezes eu escuto assim: pastora, mas quando eu leio a Bíblia me dá sono. Quando eu leio a Bíblia eu não entendo nada do que está escrito. Obrigada, filho. Eu não consigo entender o que está escrito. Parece que tudo embaralha assim. Ou então o jeito que está escrito eu tenho dificuldade para entender. E muitas vezes não se tem muita vontade de ler a Bíblia. Então eu quero dizer para você que nós precisamos entender as Escrituras, saber o que Deus determinou para nós. Você sabia que a Bíblia fala de você? Você sabia que a Bíblia fala a teu respeito? Você sabia que a Bíblia fala de um plano para salvar a sua alma? Tudo isso a Bíblia fala. Então ela é a história da vinda de um Messias, daquilo que Deus determinou para salvar toda a humanidade. Então, na minha opinião, e eu acredito que eu não estou errado, a Bíblia é uma carta de amor à humanidade. É isso que é a Bíblia, isso que são as Escrituras. É Deus enviando cartas de amor, 66 cartas de amor para você. Uau! Eu não sei se é do teu tempo. Acho que do meu também não é. Mas antigamente a gente tinha nas festas, tinha o Correio Elegante. Lembra disso, Alberto? Alberto lembra que nós estudamos juntos, deve lembrar. Correio Elegante. Às vezes o menino se encantava com a menina, ou vice-versa, aí mandava um bilhetinho. Você está lindo, não sei o que, quero dançar com você. Tinha umas coisas assim. Aqui é a carta de amor. Então a Bíblia é exatamente isso. Deus olhou para você, amou você e enviou cartas de amor. E Ele enviou o próprio Filho dele para mostrar esse verdadeiro amor. Então as Escrituras precisam ser entendidas. E só o Espírito Santo é quem nos faz entender as Escrituras. Então quando eu busco a Palavra de Deus, eu busco a presença de Deus, tenho sede e fome por Deus, o Espírito Santo, Ele me ajuda a entender o que o Pai quis dizer. Ele me ajuda a entender as palavras do Pai para mudar a minha vida. Então, eu quero dizer uma frase para você assim: antes de você dizer que não aceita algo, você tem que entender esse algo. E depois que você entender o algo, você escolhe aceitar ou não. As Escrituras é a mesma coisa. Antes de dizer que não entende ou que não aceita, você tem que entendê-la. E aí você aceita ou não as Escrituras. É uma escolha. Com relação ao inimigo da minha e da tua alma, é a mesma coisa. Antes de você dizer alguma coisa, você tem que saber como ele age, para dizer se você aceita ou não aquilo que ele quer. Diante de Deus não é diferente. E claro que todos aqui somos inteligentes e aceitamos aquilo que Deus quer. Abra comigo agora Mateus capítulo 22, versículo 29. Dentro das Escrituras há segredos poderosos que mudam a nossa vida, que transformam a nossa história, que salvam a nossa alma, que curam o nosso corpo, que libertam o nosso espírito. Tudo está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus dizendo: vós errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós erramos.
ou somos levados ao erro, somos conduzidos ao erro. Porque eu posso aqui, por exemplo, estou aqui na frente, eu posso falar qualquer besteira, e você não for conferir, você vai aceitar a besteira como verdadeira. Por isso eu sempre incentivo você, lê a Bíblia. Quem está fazendo a leitura da Bíblia? Eu não vou nem perguntar. Leia a Bíblia. Ai, que belezinha. Ah, salvou. Você que não está lendo, corre lá, meu filho, está atrasado. Então, eu posso falar qualquer idiotice, e você não vai conferir, não, mas a pastora está falando. Mas eu tenho que entender que aquilo que eu estou ouvindo precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve por aí, com aquilo que a gente vê por aí. Porque infelizmente nós estamos vivendo uma época que a palavra de Deus está sendo distorcida. Mas a palavra de Deus, quando ela é distorcida por pessoas que querem enganar, ela não vai colocar uma aberração na distorção. É sutil, para que haja um engano. Mas se eu entendo as Escrituras, ninguém me engana. Se eu busco o conhecimento da palavra de Deus, ninguém me engana. Aqui Jesus estava fazendo uma advertência para o povo, que começou a perguntar para eles, os saduceus, que era um tipo de ramificação do judaísmo daquela época. Então, eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjos. Então é algo totalmente equivocado das Escrituras. Mas eles começaram a perguntar para Jesus. Então Jesus, tinha uma mulher, ela casou, ficou viúva, o marido morreu, aí ela casou com o irmão do morto, porque naquela época tinha que se casar, era assim que era feito, os irmãos, para ter uma descendência, principalmente se não tivesse filhos. Ah, mas aí ele morreu também. Aí eu sei que ela casou com 7, a história é essa, ela casou com 7, isso é coisa que eles inventaram, casou com 7, e lá no céu, quem é que vai ser o marido dela? O senhor não. Quem é que vai ser o marido dela? Lá no céu. Então veja, Jesus diz, aí que Jesus fala, vocês erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus fala, lá no céu serão todos como anjos, não se dará em casamento, ninguém vai casar e tal. Então Jesus faz essa advertência. Então o erro deles era um erro grotesco, de quem não estudava as Escrituras, que naquela época era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros poéticos, os livros proféticos. Então veja que Deus, Ele tem algo para ministrar sobre a nossa vida, mas eu tenho que ter sede e fome pelas Escrituras, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar o que está escrito neste livro. Então se eu não conheço o que está aqui, eu estou sujeita a erro, e eu estou sujeita a ser levada ao erro. E aí Jesus ainda acrescenta, nem o poder de Deus. Então quando eu desconheço as Escrituras, ou conheço as Escrituras que foi torcida, que foi manipulada, e parte dela é verdadeira, e parte é manipulada, e eu acredito naquilo que eu não busquei o entendimento, eu não vou desfrutar do poder de Deus. E o poder de Deus hoje é manifesto pelo Espírito Santo. Então não há como. Então eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que buscar o entendimento de Deus, eu tenho que entender o que a Bíblia quer. A Bíblia fala segredos poderosos para você. A Bíblia fala aquilo que Deus tem determinado para você. Vitórias extraordinárias estão escritas aqui, para que você desfrute. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, da mente, das emoções, cura familiar. Glória a Deus.
restauração, bênçãos financeiras, estão tudo aqui. Dizem os estudiosos que a Bíblia tem mais de 8.500 promessas. Será que ele não tem pelo menos meia dúzia para mim? Mas se eu não sei o que Deus tem para mim, porque eu não busco dentro da palavra, eu quero mais passar na fila do drive-thru e pegar um fast food de uma revelação ou de um momento que eu vou à igreja. Deus está dizendo, eu quero ter uma comunhão contigo, e à medida que você me buscar, e buscar o conhecimento da minha palavra, eu vou me revelar para você de maneira extraordinária, com o conhecimento da palavra e com o poder do meu Espírito. Então não tenha uma vida rasa com Deus, mas uma vida profunda. Para ter uma vida profunda, eu tenho que comer este livro, devorar esse livro, desejar mais desse livro. Eu estou fazendo a leitura também junto com os irmãos, mas eu estou um pouquinho mais acelerada da leitura diária, e eu vou lendo, daqui a pouco eu me pego chorando, e orando em línguas, e chorando, e de repente vem o entendimento daquilo que eu estou lendo. Eu já pego, eu vou lendo a Bíblia assim, um papel, uma caneta, e de repente aquela palavra vem e surge uma mensagem como a de hoje, e surge uma mensagem para trazer a verdade do Senhor. Primeiro a verdade ela move aqui, e depois essa verdade que se manifestou aqui, ela é liberada. Você é a mesma coisa. Deus te revela uma verdade, e daqui a pouco você está ensinando o outro, falando para outro, trazendo o entendimento para uma outra pessoa. Eu preciso mergulhar nesse mar poderoso do Senhor, desse conhecimento do Senhor. E é aquilo que eu posso dizer, ninguém rouba o conhecimento. Ninguém rouba o nosso conhecimento, porque ele está aqui. Glória a Deus. E ele está aqui. O inimigo da minha e da tua alma, o objetivo dele é enganar cada um de nós e nos afastar do conhecimento. Por isso nós vemos hoje distorções das Escrituras. Distorções. Pessoas pregando as Escrituras distorcidas, lembra? É algo sutil. Algo sutil. Não é escancarado, não é aquela aberração. É algo sutil. E as pessoas estão sendo conduzidas ao erro e ao engano. Você já teve a oportunidade de assistir aquele filme? Tem livros, eu já li um livro, e é maravilhoso, mas o filme chama O Peregrino. Se você não assistiu, assista. Tem para criança, versão adolescente, e tem o original, né, de como foi feito. Esse filme mostra exatamente como é a caminhada de um cristão. Assiste. Vou falar só um pedacinho para você não perder a surpresa. Ele vai caminhando para um determinado lugar, que eu não vou contar para você, você assiste o filme. Não vou dar spoilers, para você não perder a graça. Ele vai indo para um determinado lugar, mas diante do seu caminho, ele não pode desviar daquele caminho, e simplesmente vem situações para que ele pegue atalhos, e sempre com palavras enganosas, sutilezas, palavras de sedução, e algumas vezes ele desvia daquele caminho, e ele sofre consequência por causa daquilo. Então, na nossa caminhada de fé, não é diferente. Nós estamos caminhando, dando direitinho, mas de repente algo chama a nossa atenção aqui, e a gente dá uma espiada, e de repente a gente fica curioso, e a gente... Por isso que Deus disse na sua palavra, que nós temos que meditar nas Escrituras dia e noite, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
Nós temos que meditar na palavra. O que é meditar? Todo dia você vai ler, observar, trazer no seu coração aquela palavra que você leu. Então, as Escrituras têm um grande poder. Mas se eu distorcer as Escrituras, ou se eu não me interessar por ela, eu não vou viver esse poder que ela tem. O maior poder das Escrituras, sem dúvida nenhuma, é o poder da salvação, da vida eterna. E depois tem muito mais coisas a ser revelada. Em Oséias capítulo 4, veja lá. Meu Deus, será que na minha Bíblia tem Oséias? Na sua tem? Olha, está no Velho Testamento, ajudou? Depois de Daniel, capítulo 4, versículo 6. Porque de vez em quando a gente acha que o livro some da Bíblia, né? Vamos lá. Olha que interessante. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Foi o que Jesus disse? Mas Deus está falando através do profeta Oséias. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento dele, conhecimento das Escrituras, da palavra dele. Mas olha aí que ele está falando para o sacerdote. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Quando fala da lei, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado para nós, no grego, Pentateuco, e de Torá no hebraico. Eu também me esquecerei dos teus filhos. Todo mundo, quando lê ou fala, só fala a primeira parte. Meu povo é destruído ou perece por falta de conhecimento. Mas e o resto? Porque o conhecimento foi rejeitado por um líder espiritual. O conhecimento foi rejeitado por um líder espiritual, o sacerdote, aquele que tinha que conduzir o povo. O que Deus está dizendo? Você rejeitou o conhecimento, então eu estou rejeitando você e teus filhos. Olha como é sério. Não é sério? Então nós precisamos buscar o entendimento das Escrituras, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas gostam mais de ministrações de autoajuda, de teologia da prosperidade, de teologia disso ou daquilo, aquilo outro, fora daquilo que Deus tem. Palavras que massageiam o seu próprio ego. Mas eu prego para você a palavra de Deus, porque dentro das Escrituras tem o poder que faz tudo o que você precisa, e às vezes o que você quer. Não é? Porque às vezes aquilo que nós precisamos, Deus sabe todas as coisas e move, mas às vezes a gente quer umas coisas que é bem cabulosas, não é verdade? Só que quando Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Aí é que está o segredo. As Escrituras. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Amém? Olha, vocês estão espertos. Não, joguei a pegadinha, você não caiu. Por quê? Porque você conhece a palavra. Qual que é o certo desse versículo? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ponto. Você vê como é fácil de, às vezes, jogar um acrescentamento aí, vamos dizer assim? Um acrescentar isso aí. É fácil jogar. Então é fácil distorcer a palavra de Deus com uma coisa bem sutil, pequenininha. Mas Deus está dizendo: não rejeite o meu conhecimento, porque nele tem poder para mudar toda a situação da tua vida. Não rejeite. Ai, pastora, mas eu não rejeito. Mas também não busca. Não rejeito.
mas também não lê. Não rejeita, mas não estuda. E esse rejeitar não é só falar assim, ele não quer. Rejeito. Não, é a falta de interesse de buscar o conhecimento. Isso é sério, não é verdade? Vamos lá. Provérbios 3, 5. Já que estamos aqui perto de Oséias, volte um pouquinho para a gente encontrar Provérbios. Capítulo 3, versículo 5. Opa. Depois de Salmos você vai encontrar Provérbios. Opa, voltei demais aqui. Capítulo 3, versículo 5, Provérbios, diz assim a palavra do nosso Pai. Aleluia. Muito bem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies ao teu próprio entendimento. Eu tenho que me apoiar no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. Então, quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, certamente a palavra dele moverá dentro do nosso coração e mudará toda a nossa história. Porque quando você aprende algo e pratica algo, não é assim. Pelo menos eu sinto uma felicidade. Então, quando eu aprendo algo das Escrituras, parece que aquilo, meu Deus, que maravilha, eu vou praticar. Eu estudo a Bíblia há 32 anos e ainda tem passagem que eu falo, meu Deus, mas parece que eu nunca tinha entendido isso, parece que eu nunca tinha visto isso. E a palavra de Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história através do entendimento da palavra dele, porque a palavra dele vai falar dele para você e de você. Isso é muito, muito específico. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, quando você conhece a verdade das Escrituras, conhece Jesus, que é a própria verdade, então você é liberto da ignorância. O que é ignorância? Pastor, está chamando os outros de ignorante? Ignorante é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento. Eu ignorava tal assunto, agora eu tenho conhecimento. Antes eu era ignorante a respeito disso, agora eu sei a verdade disso. É esse sentido de ignorar, de não conhecer, de não saber. E Jesus disse assim, no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós só somos livres com conhecimento. Porque se eu não conheço que Jesus me liberta, que Jesus me salva, que Jesus morreu na cruz por mim, e tudo aquilo que Ele fez para mim, por mim, e no meu lugar, eu não vou desfrutar das maravilhas que Ele tem. Então não basta só crer em Jesus, eu tenho que conhecê-lo. Não basta só saber alguns versículos, eu tenho que conhecer a palavra de Deus na profundidade dela, para mudar a minha história, para mudar as circunstâncias, para transformar o meu caráter e me dar identidade. Aleluia. Deus quer restaurar a identidade. Então, quando eu entendo as Escrituras, eu entendo que aquilo que eu era não faz parte da identidade que Deus determinou para mim. Que aquilo que eu era não faz parte do caráter que Deus determinou para mim. Que a minha vida não é aquilo que Deus determinou para mim, quando há algumas coisas fora do lugar. Então Deus tem muito mais para fazer. Então a palavra de Deus, quando Ele lança a palavra, não volta para Ele vazia. Isaías 55 fala isso. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas ela faz exatamente aquilo
que ela fizesse. Então a palavra dele está aqui escrita. Não vai voltar para ele vazia. Vai fazer o que ele determinou. A palavra que ele libera individualmente para cada um de nós não vai voltar para ele vazia. Vai executar cada ponto, vírgula, exclamação que tiver que ser colocado para as nossas vidas. Vai voltar para ele, olha, consumado. Não foi o que Jesus fez? Vai voltar para ele pronto, executado. Então o que Deus tem falado para você individualmente? O que Deus tem falado para a igreja? O que Ele está falando através das Escrituras? Eu tenho que ter um entendimento para viver o seu poder, para viver a sua manifestação. E há pessoas aqui que Deus está dizendo: eu estou tocando em você hoje, para que aquilo que eu determinei se manifeste. Apenas venha para a minha presença, apenas permaneça em minha presença, apenas busque a minha presença, busque a minha palavra, porque eu farei aquilo que eu determinei. Abra comigo Lucas capítulo 24. Lucas 24. Ah, se você soubesse o que Deus quer fazer. Ah, se você soubesse como Deus quer te usar, como Deus quer sarar tuas feridas, para que você seja usado para sarar feridas de outros. Ah, se você soubesse que Deus tem poder para abrir portas e ninguém tem poder para fechá-las. Ah, se você soubesse que quando Ele fecha a porta, ninguém vai abrir. Lucas capítulo 24, versículo 45 diz assim: então Ele, está falando de Jesus, abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Bom, Jesus estava conversando aqui com algumas pessoas depois que ele havia ressuscitado. No versículo 36 diz assim, Jesus dizendo: por que estáis perturbados? Por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, lhe mostrou-lhe suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tens aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de pão e um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Está falando o quê? Das Escrituras. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem. Quem é que abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras? Jesus. Então, quando nós buscamos o conhecimento do Senhor, devemos pedir: Jesus, abre o meu entendimento para compreender. Não é essa sempre a oração que eu faço? Senhor, abre o entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras.
A primeira frase é baseada nesse versículo aqui. Então nós precisamos pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento. Aqui, entendimento. Quando há um conhecimento, aqui eu tenho que entender. Por isso que eu tenho que entender as Escrituras. Não basta só saber o que está escrito ali. Eu tenho que entender o que está escrito ali. Não basta só saber o que Deus tem falado. Eu tenho que entender o que Deus tem falado. Porque senão vai entrar por um ouvido e sair por outro ouvido. Ah, sim, eu sei. Está na Bíblia. Não sei. Tem gente que sabe decor. Capítulos e versículos decor. Mas só decorar não tem muito êxito. Eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo. Eu tenho que entender aquilo que eu decorei. Eu tenho que entender as Escrituras para ela ser viva em minha vida. Porque as Escrituras são pulsantes. As Escrituras, a palavra de Deus é viva. É viva. A palavra de Deus, ela tem um ritmo. O ritmo do céu. O ritmo da vitória. O ritmo do triunfo. O ritmo de ir para além. O ritmo. E muitas vezes tem o som da guerra. O som de músicas. Você já ouviu anjos cantando? Eu já. Você já ouviu o som das asas dos anjos? Tudo isso é movimento do céu para nós. O céu tem um movimento. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é a voz de muitas águas. Então tem som. Então a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, aquilo que já saiu e foi escrito, o que ainda sai da boca de Deus, move como ondas até chegar à terra e manifestar o que Deus tem. Então eu tenho que entender que essa palavra, este livro, tem poder. Que poder? Poder para tudo. Para tudo que você imagina. Está aqui. A verdade das Escrituras. O versículo 32, eu achei tão interessante aqui que eles estavam andando por Jesus, mas olha o versículo 32. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? Aqui está falando dos discípulos no caminho de Emaús. A palavra de Deus tem que arder no nosso coração. A palavra de Deus tem que arder nos nossos corações. Porque no sentido de abrir as Escrituras, não é isso aqui não. Estou abrindo as Escrituras. É abrir a revelação dela, o entendimento dela, o que ela realmente quer dizer. Então, se você pedir, Jesus, ele vai abrir as Escrituras para você. Você vai começar a entender as Escrituras como realmente ela é. Não porque alguém falou para você. Não porque você ouviu uma pregação. Não porque você leu e aí você, teve, vamos dizer assim, eu acho que é assim. Você vai entender como realmente, de fato, ela é. O que realmente, de fato, ela está dizendo para mudar toda situação da tua vida. E para te levar a lugares espirituais que você nunca esteve. Você está disposto a ir a lugares espirituais que Deus tem preparado para você? Você está disposto a ir a lugares altos, no conhecimento de Deus, para viver o que Deus preparou para você? É extraordinário.
é extraordinário. Efésios 4, 14. Efésios 4, 14, diz assim a palavra do Pai. Para que não sejamos como crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Então, quando eu busco conhecimento das Escrituras, eu saio da meninice espiritual, eu saio do leitinho espiritual e passo a ter um alimento mais sólido. Paulo está falando sobre isso. Você lê todo o capítulo, ele está ensinando isso. Eu vou falar com vocês como meninos espirituais que ainda tomam leitinho. Mas aqui ele está dizendo, vamos deixar a meninice, que é o rasinho com Deus. É aquele leitinho só. Deus tem um alimento sólido para você. E o alimento sólido vem do buscar o entendimento das Escrituras, de desejar aprender de Deus para que a tua história mude radicalmente. Radicalmente. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é um crente Nutella? Eu vou até virar de costas. Você é o crente light diet? Crente, apesar que eu detesto essa palavra, mas tá bom, detesto não, que é pesado, não gosto. Um crente Nutella, crente light diet, crente Danonino. Danonino, conhece o crente Danonino? Me dá, só fica assim, me dá. Né? Me dá, assim, né? Crente, como é que é? Agora fugiu. Hoje, se eu lembrar, eu falo. Esse daí não dá nem. O diabo está de férias com crente assim. Isso aí não dá trabalho, não. Dele. Continua assim. Continua desse jeito que está tudo certo. Crente raso. Crente raso. Leia o livro de Ezequiel 37, capítulo 37 de Ezequiel. Vê se Deus quer você no raso. Não quer. Nenhum de nós em raso nenhum. Nada de raso. Vamos mergulhar. Em Atos capítulo 16, volte um pouquinho. Uma mulher chamada Lídia ouviu a pregação do apóstolo Paulo, capítulo 16, versículo 11. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e permanecemos por vários dias nessa cidade. No Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Paulo falava das Escrituras. Quem que abriu o coração dela? O Senhor. Então o Senhor é aquele que abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender. Só Deus pode abrir o nosso entendimento, o nosso coração para entender as Escrituras. Se tivermos sede e fome por conhecer
conhecimento de Deus. Nós estamos ainda na beira do rio, mas tem muito mais para nós. Alguns ainda nem molharam o pezinho lá no rio, e é fácil detectar isso. Alguns não molharam nem o pezinho, está ali na beira. Ai, a água está gelada, ou a água está quente. Mas aqueles que se dispõem a ir além, começam a desfrutar de algo extraordinário que transforma toda uma situação. Deus quer que você leia a palavra de Deus desejoso de aprender com Ele. Aí, olha, não tem demônio que vai aguentar você. Aí não tem pessoa ruim que se levanta contra você que terá êxito. Aí não tem nada que impeça você de receber segredos espirituais para você, e que Deus também conceda segredos espirituais para as pessoas ao teu redor. Revelações poderosas. Porque nós estamos num tempo em que as pessoas amam revelações. Aqui nós temos muitas revelações aqui na igreja, porque Deus usa aqui. Mas a maior revelação é quando Ele fala comigo, quando Ele fala contigo, quando você vai buscar. Antes de buscar um profeta, busque o Deus do profeta. Antes de buscar a palavra de um ser humano, busque a palavra de Deus Todo-Poderoso. Não tem como não agir. Então, essa mulher, o Senhor abriu o coração dela, para ela ficar atenta àquilo que Paulo estava ensinando. O que você veio buscar aqui hoje? Pois Deus está falando com você. Mas Ele quer falar só com você, diretamente com você. Abra comigo, vamos para Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 30. Marcos 12, 30. Eu vou ler o 29 primeiro, tá bom? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Não há como amar a Deus sem conhecê-lo, e não tem como conhecer a Deus sem amá-lo. Entendeu? Não há como amar a Deus sem conhecê-lo, e não há como conhecê-lo sem amá-lo. Se você conhece a Deus, você vai amar. Então eu preciso buscar o conhecimento. O que Deus tem para mim? Quem eu sou em Deus? Quem Ele é? Quem Ele é? E quem eu sou nele? Quem Ele é? Já parou para pensar? Deus quer proximidade. Então o entendimento das Escrituras é buscar proximidade com o autor das Escrituras. Você teve a oportunidade de conhecer o autor de algum livro que você goste? Eu já. Então você tem proximidade com o autor, você conversa com o autor, alguns pedem autógrafo, essas coisas, aquele negócio. E é interessante você conhecer o autor daquele livro. Parece que o livro fica mais verdadeiro, mesmo que seja de ficção, história, qualquer outra coisa.
Mas principalmente quando o livro é um livro verdadeiro, a história do autor, ou uma experiência, alguma coisa assim, você sente que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real. Agora você imagine você ter proximidade com o autor das Escrituras. As Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas há um só autor, que é o Deus Criador do céu e da terra. Ele inspirou pelo menos 40 pessoas para escrever esse livro aqui. Daquilo que já aconteceu, de histórias que as pessoas passaram, principalmente do povo de Israel. Mas o autor é Deus. Então, para eu entender as Escrituras, eu tenho que ter proximidade com o autor. Porque ele vai dizer, olha, aqui eu quis dizer assim, 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 assim. Porque a interpretação das profecias está nas mãos do Espírito Santo. Então, quando eu me aproximo de Deus, Ele me faz entender. E quando eu vou lendo, lendo de novo, lendo mais uma vez, eu falo, meu Deus, olha, eu não tinha entendido desse jeito. E se você ler novamente umas 300 vezes a mesma passagem, cada vez você pode entender de uma maneira diferente, acrescentando algo daquilo que você já entendeu. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E para encerrar, Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz assim a palavra do Pai: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. A mesma passagem que eu havia lido, mas agora em Mateus. Entendendo as Escrituras, precisa ter sede e fome por conhecimento, rejeitar a ignorância e se aproximar do autor do livro. Feche os teus olhos. Amar a Deus de toda a nossa mente é amar a Deus conscientemente, com entendimento. Pensar nele ao longo do dia, durante todo o dia. Nós temos que entender quem é Deus e quem Deus é. Ele é Deus Criador do céu e da terra. Ele é o teu Criador. E Ele enviou o seu Filho amado para resgatar você no plano da salvação, para que você pudesse conhecê-lo como de fato Ele é. Quanto mais você se aproximar dele, mais Ele vai se revelar a você. Aí Ele vai revelar o que você precisa fazer em cada área da tua vida. Ele vai mudar o teu sorte. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai mudar tudo que você está passando, porque Ele tem poder para realizar milagre. Quando você busca o entendimento das Escrituras, você entende que lá Jesus morreu para salvar você, para curar você, para libertar você, para transformar tudo mais. Coloque a mão no seu coração. Faça uma oração, você agora, só você. Pede para Jesus que você quer o entendimento das Escrituras. Você quer viver tudo que Deus tem para você. Hoje, na minha oração de manhã, eu disse: Espírito Santo, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Não quero deixar nada para trás. Eu quero tudo. Quero tudo. Tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor quer de mim, eu também aceito.
eu também quero fazer. Só me dizer. Então vamos buscar o conhecimento das Escrituras. Porque há pessoas aqui que Deus quer usar com grande poder de conhecimento. Quer que você pregue a palavra dele. Quer que você anuncie a verdade dele. Quer que você seja movido pelo poder dele. Quer mudar dentro da sua casa. Então fala com Deus. Senhor, eu entrego a minha vida. Eu quero, Senhor, o entendimento das Escrituras. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo através do seu poder. Porque Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em minha palavra, você pode pedir qualquer coisa, e você será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a palavra dele tem que estar dentro de mim. Eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que entender essa palavra. Não adianta dizer que a palavra de Deus está em mim se eu não a entendo. Eu tenho que entender para ela estar em mim. Eu tenho que entender para eu estar na palavra. E aí eu vou viver o que Deus determinou para mim. Eu vou receber o que Jesus disse que eu posso receber. Eu vou anunciar aquilo que Jesus disse para eu anunciar. Eu vou desfrutar aquilo que Jesus disse que eu posso desfrutar. O poder da palavra com entendimento das Escrituras. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, abra o meu entendimento para compreender as Escrituras. Abra o meu coração para entendê-la. Em nome de Jesus, neste momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios de minha vida. Eu os amarro do maior ao menor e ordeno que todos os demônios batam retirada da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus, neste momento, eu peço: Jesus, me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés, minha família também. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual, da minha família também. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, e que vem potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém. Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde o teu entendimento. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas. Deus te abençoe. Shalom.